Olá! Nesse vídeo vamos falar do tema internet, protocolo e endereçamento. Creio que todos sabem o que é internet, então vamos passar por termos de conhecimento mais técnicos, começando com o protocolo e falando sobre o endereçamento próximo do final. O protocolo é uma linguagem utilizada para fazer dois computadores ou um controlador lógico programável conversarem entre si. Existem diversos modelos, porém os mais utilizados são o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP surgiu de uma necessidade específica no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O modelo de referência TCP/IP é a pilha de protocolos TCP/IP que tornam possível a comunicação de dados entre dois computadores quaisquer, em qualquer parte do mundo. Devido ao surgimento de um grande número de redes de computadores, the International Organization of Standardization realizou uma pesquisa sobre esses vários esquemas de rede. Viu-se então a necessidade de criar um modelo de rede para ajudar os desenvolvedores a implantar redes que poderiam comunicar-se e trabalhar juntas. Assim, a ISO lançou em 1984 o modelo de transferência OSI. O modelo de referência OSI é um modelo fundamental para a comunicação em rede, embora existam outros modelos. A maior parte dos fabricantes de rede hoje relacionam seus produtos ao modelo de referência OSI, especialmente quando desejam instruir os usuários no uso de novos produtos. Eles consideram a melhor ferramenta disponível para ensinar as pessoas a enviar e receber dados através de uma rede. O modelo de referência OSI existem 7 camadas numeradas, e cada uma ilustra uma função particular da rede. Essa separação das funções da rede é chamada divisão em camadas. Dividir a rede nessas 7 camadas oferece as seguintes vantagens. A primeira é que ela decompõe as comunicações de rede em partes menores e mais simples. Ela pode padronizar os componentes de rede, permitindo o desenvolvimento e o suporte por parte de vários fabricantes. Ela possibilita a comunicação entre tipos diferentes de hardware e software da rede. Ela evita que as modificações em cada uma camada afetem as outras camadas, possibilitando maior rapidez no seu desenvolvimento. E ela pode decompor as comunicações de redes em partes menores, facilitando a sua aprendizagem e compreensão. O problema de transferir informações entre computadores é dividido em 7 problemas menores e mais gerenciáveis no modelo referência OSI. Cada um desses 7 problemas é representado por sua própria camada no modelo. As 7 camadas no modelo de referência OSI são a camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. Já o modelo TCP/IP tem uma importância histórica, assim como os padrões que permitiram que as indústrias de telefonia, energia elétrica, estradas de ferros, videotape se desenvolvessem. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu um modelo de referência TCP/IP, porque queria uma rede que pudesse sobreviver a qualquer condição, mesmo sendo uma guerra nuclear. Imaginem um mundo em guerra, entrecruzados por diferentes tipos de conexões, cabos, micro-ondas, fibras óticas, links de satélites, e ainda tem a necessidade de trafegar informações independentes da condição de qualquer nó ou qualquer rede particular da Internet Network. Foi dentro desse complexo que o problema de projeto que levou à criação do modelo TCP/IP e que se tornou, desde então, o padrão na qual a internet se desenvolveu. Diferente do modelo OSI, o modelo TCP/IP tem 4 camadas, e são elas: as camadas de aplicações, a camada de transporte, a camada de internet e a camada de rede. Com uma linguagem mais técnica e detalhada, iremos ver que na verdade o protocolo TCP/IP não é em si um protocolo, mas sim um monte deles, que são FTP, que permite a transferência de arquivos entre dois computadores, o SMTP, que é utilizado para o transporte de e-mail, o DP,
que é uma conexão não confiável que utiliza para gerenciar as aplicações a nível de serviço entre computadores e é usado para o transporte de alguns dados, onde a própria aplicação faz a verificação da integridade de dados. HTTP é utilizado para transportar páginas HTML de servidores web para navegadores. Estes são os mais utilizados, porém temos uma lista extensa de protocolos que falaremos mais futuramente. Agora que já sabemos como é o modelo TCP/IP, podemos se aprofundar em cada camada. A primeira camada, que chamamos a camada de aplicação, é responsável pela comunicação entre os programas e os protocolos de transporte. Os protocolos de transporte mais utilizados são FTP, TFTP, NSF, SNMP, SMTP, BOOTP, DHCP, BGP, EGP, RIP, OSPF, POP3, IMAP4 e a Telnet. As camadas de aplicação se comunicam através de portas, seguindo um padrão para diferentes aplicações. O protocolo SMTP sempre utiliza a porta 25 e o HTTP sempre utiliza a porta 80. Por outro lado, o FTP sempre utiliza a porta 20, para que possa transmitir dados e utilizar a porta 21 para o controle deles. Um exemplo: quando um pacote chegar na porta 25, o protocolo TCP vai saber que deve entregar o dado ao protocolo conectado à porta. O SMTP, por sua vez, entrega o dado para a aplicação que o requisitou. A camada 2 é a camada de transporte. O TCP é o protocolo mais utilizado nessa camada. O TCP organiza os pacotes e ele também utiliza o sistema de reconhecimento da informação para verificar se os dados estão inteiros e não estão danificados. Temos também o protocolo UDP. Ele é utilizado para quando os dados menos importantes estão transmitidos, pois o UDP não possui a função de reorganizar as funções nem de verificar a integridade dos dados. Entretanto, ele é mais rápido que o TCP. O cabeçalho TCP possui 20 ou 24 bytes, enquanto o UDP possui apenas 8 bytes. A camada de transporte tanto transmite quanto recebe dados da camada de aplicação, porém ela é como se fosse um pacote, onde junta os dados com seus protocolos para que possa fazer a distribuição dos mesmos rapidamente. Partindo para a terceira camada, onde nós chamamos da camada de internet, cada computador na rede é identificado como um único endereço virtual, chamado endereço IP. A camada de rede, ou internet, é responsável por adicionar o cabeçalho no pacote de dados recebidos da camada de transporte, onde, além de adicionar os dados de controle, serão adicionados o endereço IP do computador que está enviando os dados e o endereço IP do computador que vai receber os dados. Indo um pouco mais a fundo no endereço de IP, deve-se destacar que os computadores de uma mesma rede pertencerão aos endereços IP sequenciais, como no exemplo 192, 168, 1 e 10, e 192, 168, 1 e 12. Já com o endereço MAC, como cada máquina conectada na rede tem um único endereço físico, não podemos identificar sequencialmente e é formado por números como, por exemplo, 00, 14, 22, 01, 23, 45 e 01, 24, 10, 12, 14 e 54. O IP é responsável por pegar o pacote de dados recebidos e dividir este pacote em datagramas, um pacote sem nenhum sistema de verificação de integridade de dados, resumindo, um protocolo não confiável. Cada datagrama possui um IP, que pode ter no máximo 65.535 bytes, incluindo o cabeçalho, que pode ter 20 ou 24 bytes. Caso o pacote de dados recebidos pela camada de transporte for maior do que isso,
O protocolo IP vai dividir o pacote em vários datagramas quando for necessário. O datagrama gerado na camada de internet pelo pacote IP vem do resultado da transmissão de dados da camada de transporte e da aplicação. Atualmente existem dois tipos de IP, que é o IPv4 e o IPv6. O IPv4 é o mais utilizado atualmente, mas vem enfrentando grandes problemas devido ao avanço tecnológico, no caso, a internet das coisas. O IPv4 é formado por 32 bits, ou seja, uma sequência de 32 zeros e 1. Essa sequência é dividida em 4 partes separadas por pontos, formando, portanto, 4 octetos, como representado na imagem em exemplo. Como estamos falando de 32 bits, o IPv4 permite 4.294.967.292, ou 2 elevado a 32 endereços diferentes. Mais de 4 bilhões de endereços parecem ser um número mais do que o suficiente, pelo menos era o que se pensava quando a internet ainda não havia se popularizado décadas atrás. Se cada pessoa no mundo necessitasse de um endereço IP, não teria nem para metade do mundo, pois temos mais de 11 bilhões de habitantes. Grande número de pessoas ainda não possui acesso à internet, de fato, mas a quantidade de endereços disponíveis estão acabando, pois cada usuário possui mais de um dispositivo conectado à internet, e futuramente, com a internet das coisas, esse número tende a crescer drasticamente. Com este problema no IPv4, estão utilizando o IPv6, que é composto por 128 bits, o que permite, teoricamente, uma quantidade de 2 elevado a 128 endereços diferentes, o que equivale a aproximadamente 3,4 vezes 10 elevado a 38. É uma quantidade suficiente para que cada pessoa no planeta tenha vários dispositivos conectados à internet ao mesmo tempo. Muitas empresas como o Google, Facebook, Yahoo, Terra e o UOL, entre outras grandes empresas, já estão utilizando o IPv6. E na última camada, ou a quarta camada, chamamos de interface de rede. No TCP/IP, os datagramas gerados na camada de internet vão ser enviados para a camada inferior, a camada da interface de rede. Essa camada é definida por qual tipo de rede física o seu computador está conectado. Lembrando que o wireless também são redes internet. O TCP/IP é um conjunto de protocolos que trabalham na camada 3 e 7 do modelo OSI, e a internet é um conjunto de protocolos que pertence às camadas 1 e 2 do modelo OSI. Isso significa que a internet lida com o aspecto físico da rede, complementando o TCP/IP, que lida os dados especificamente. Os protocolos que fazem parte da camada da interface de rede do TCP/IP são SLP, CSLIP e PPP. E por fim, internet é um conjunto de camadas que provém um encapsulamento de quadros antes de serem enviados para os computadores. Bom, essa foi a videoaula sobre internet, protocolo e endereçamento.